Vamos agora destacar alguns exemplos de sistemas dinâmicos e como eles podem ser usados para modelar alguns problemas. O primeiro deles é a disseminação por uma doença contagiosa, onde a disseminação de uma doença ocorre em uma população e ela pode ser modelada da seguinte forma. Primeiro a gente começa com as variáveis, né? Temos então um número de indivíduos em uma população P, que nós vamos chamar de P, o número de indivíduos, o número de indivíduos contaminados em um tempo N, que nós vamos chamar de IN, o I aqui é de infectado, o número de indivíduos sadios ou suscetíveis à doença, que nós vamos chamar aqui de P menos IN, notem que P é a população total, e N o número de infectados, logo o número de suscetíveis à doença, P menos IN, população total menos o número de contaminados. A contaminação ela se dá por meio da interação entre os indivíduos, né? Então, havendo essa interação, ocorrerá a dispersão da doença. E o número de possíveis interações entre os indivíduos sadios e infectados pode ser representado pelo produto entre o número de indivíduos infectados, IN, como está marcado aqui, e o número de indivíduos sadios, que é P menos IN. Então, admitindo aqui que uma proporção dessas interações causarão contágios, então nós temos o seguinte: a variação, a mudança no número de infectados, que é a diferença dos infectados no passo de tempo N mais 1, vai ser igual a K e N, P menos N. Então, note, essa variação vai ser uma proporção da interação entre os infectados e os suscetíveis. Nós também podemos falar de alguns refinamentos do modelo. Em alguns casos, quando somente parte da população sadia não é suscetível. Um outro exemplo é quando o período de contaminação ele é limitado. Quando nós temos a remoção de infectados da população, por exemplo, em hospitais ou, em alguns casos, né, dando medidas de isolamento social. E outros casos também que podem ser considerados é quando a doença ela pode causar a redução da população total. Então aqui nós temos, e além disso podemos pensar em outros casos, né, para poder modelar a disseminação da doença. Isso vai depender do quanto se conhece da doença que está em disseminação na população. E aí nós temos que aliar o conhecimento de especialistas, né, em epidemiologia para poder desenhar e construir um modelo matemático mais adequado. Um outro exemplo é o aquecimento de um objeto. Vamos supor então uma lata de cerveja gelada em um ambiente quente. Então vamos admitir aqui algumas hipóteses para isso, né? O ambiente é grande o suficiente, de modo que a temperatura do ambiente ela é constante, vamos chamar de T. Vamos supor também uma temperatura uniforme na lata, no passo de tempo N, nós vamos chamar de temperatura T índice N. Vamos supor também aqui, levantar uma hipótese de que a velocidade da troca de calor ela é proporcional à diferença entre as temperaturas da lata e do ambiente. E aí nós podemos modelar a troca de calor, ou aquecimento ou resfriamento de um objeto, da seguinte forma: a variação da temperatura no objeto, como está indicado aqui, a variação da temperatura no objeto, ela é proporcional, notem que aqui o K é um coeficiente de proporcionalidade, a diferença entre a temperatura
do ambiente e a temperatura do objeto. Alguns refinamentos possíveis trabalhar com esse modelo é considerar uma variação na temperatura do ambiente. Além disso, a não uniformidade na temperatura da lata. E outras hipóteses, que podem ser construídas em função do problema que se quer modelar. Agora nós vamos passar para estudar algumas técnicas, estratégias de solução de sistemas dinâmicos. Então, o que nós queremos é determinar uma expressão genérica para o valor da variável de interesse no passo de tempo n. A primeira abordagem é chamada método da conjectura. No método da conjectura, o que se faz é, primeiro, observar um padrão. Logo em seguida, conjecturar sobre a forma da solução, fazer uma conjectura, testar a conjectura por substituição no sistema, e aí, por fim, aceitar a conjectura caso a substituição seja uma identidade. Nesse caso, vamos começar com um exemplo aqui, a solução para o sistema dinâmico que tem essa forma aqui. Observem que AN mais 1 é igual a R a N, onde R é uma constante de proporcionalidade. Bem, primeiro nós vamos procurar um padrão. Para isso, nós vamos examinar os termos da sequência. Então, observem, usando esse modelo, partindo de um valor a zero constante, um valor a zero inicial, nós temos que o A1 é R a zero. O A2 ele é R a 1, conforme o modelo. Porém, como a gente pode observar aqui, o A1 ele é R a zero. Então, nós podemos substituir aqui, como está indicado. Nesse caso, nós temos R a zero, R ao quadrado a zero. O próximo termo, A3, é R a 2, que por sua vez, o termo A2 é R2 a zero, que nós podemos substituir aqui. Então, nós temos R3 a zero. De maneira como nós podemos observar, o termo genérico para esse sistema dinâmico é esse aqui, ó. AK é R elevado a K a zero. E agora, essa foi a conjectura que nós fizemos com base na observação da evolução dos termos do sistema dinâmico. Vamos agora ao teste da conjectura. Então, nós vamos substituir a conjectura no sistema dinâmico. Então, observe, nós temos AN mais 1 igual a R a N. Esse foi o sistema dinâmico. Vamos substituir a conjectura que nós encontramos. Então, onde é a N mais 1, vamos substituir por Rn mais 1 a zero. Notem, como está aqui. R vezes a N. Onde é a N, vamos substituir por R elevado a N a zero. Observem que R vezes R elevado a N é Rn mais 1. Nesse caso aqui, a conjectura é aceita, pois ela resultou numa identidade. Então, este é o procedimento básico do método da conjectura. Vamos agora aprofundar a análise, verificando como se dá o comportamento de longo prazo para esse sistema. Então, nós temos aqui o sistema dinâmico, AN mais 1 igual a R a N, onde R é uma constante, e nós vamos verificar, nós vamos perceber que o comportamento da solução depende do valor de R. Quando R for igual a zero, nós temos uma solução constante com valor de equilíbrio igual a zero. Notem que o sistema vai ficar com o valor constante dado por R, quando R for igual a zero. Quando R for igual a 1,
a solução é constante com valor de equilíbrio igual ao valor inicial a zero. Se o R for menor do que zero, a solução apresenta uma oscilação. Se o módulo de R for menor do que 1, a solução ela é decrescente em módulo, tendendo para o valor zero. E por outro lado, se o módulo de R for maior do que 1, a solução cresce indefinidamente. Bem, nós vamos definir agora também o que nós vamos chamar de valor de equilíbrio ou ponto fixo. O valor de equilíbrio ou ponto fixo de um sistema dinâmico da forma AN mais 1 é igual a uma função que depende de AN do passo anterior é um número A para o qual AK é igual a para qualquer valor de K. Ou seja, nós vamos chegar em um ponto onde o sistema vai assumir esse valor A, que nós chamamos de valor de equilíbrio, e ele não varia a partir de um determinado passo K. Vamos então considerar esse caso que está mostrado aqui desse sistema dinâmico. AN mais 1, R AN mais um valor B, onde R e B são constantes. Um exemplo da aplicação desse tipo de sistema dinâmico é a prescrição de um medicamento. Então, vamos ao enunciado. Vamos supor que o medicamento é administrado diretamente na corrente sanguínea. Ao longo do tempo, o medicamento ele é processado, ou então ele é absorvido pelo corpo, e sua concentração original ela cai. Então, o que nós desejamos aqui, né, é aplicar uma dose em um intervalo de tempo, de modo que o nível de concentração do medicamento fique entre níveis aceitáveis para o paciente, ou entre níveis necessários para a efetividade do medicamento. Então, supondo que cada aplicação de uma dose B, notem que B aqui, nós estamos indicando como a dose do medicamento, né, ela é administrada e no período entre as administrações, a concentração varia de um fator K na dose do início do período. Então, observem aqui, nós temos uma dose B, que é aplicada periodicamente, e entre as aplicações, essa dose ela decresce por um fator K. A dose aqui, no caso, né, ela é indicada pela variável AN. Então, nós temos esse modelo, como está indicado aqui, a variação na concentração do medicamento é dado por KAN, onde K é menor do que 1, porque vai haver um decaimento, mais a aplicação à dose B. Vamos então a um exemplo numérico. Vamos considerar um decaimento de 40% entre as aplicações, ou seja, se K, notem que aqui nós temos a variável K, aqui aparece a variável K. Se o decaimento é de 40%, ou seja, 0,4 entre as aplicações, nós temos que R, que é 1 menos K, vai ser igual a 0,6. É aplicada uma dose diária de 0,1 miligramas e 3 doses iniciais distintas para esse medicamento. Uma dose inicial de 0,1 miligramas, uma dose inicial de 0,2 e uma dose inicial de 0,3. Bem, se nós implementarmos o modelo, que é o modelo da forma como está indicado aqui, a n mais 1 é igual a R a n mais B, com R menor do que zero e B maior do que zero, se nós testarmos os valores conforme indicado aqui, de 0,1, 0,2 e 0,3, nós temos essa
nós temos esse comportamento. Aqui no caso, os valores iniciais foram um pouco alterados, né? Foi 0,15, 0,25 e 0,35. Muito bem. Então, nós temos aqui, para diferentes concentrações, nós observamos que ao longo do tempo, esse sistema dinâmico, ele converge para um valor de equilíbrio igual a 0,25. Nós vamos trabalhar esse modelo simples aqui, usando um modelo computacional que vai ser discutido na sequência, no fim desse vídeo. Vamos agora voltar ao nosso exemplo da renda fixa. Nós temos aqui uma aplicação com juros de 5%, que são acrescidos ao montante, 5% ao mês, que são acrescidos mensalmente, e em seguida são feitas retiradas no valor de R$1.000. Então, mais uma vez, nós temos um modelo que é similar, vou deixar esse modelo indicado aqui, que é o AN mais 1. Aqui. AN mais 1, da forma RAN mais B. No caso aqui, R vai ser maior do que 1. Notem, né? Que vai haver um acréscimo. Lembrando que R é 1 mais K. K aqui ele é positivo, pois é feito um acréscimo ao montante mensal. O R é maior do que 1 e o B menor do que 0. Então nós temos aqui, vamos fazer algumas simulações para diferentes valores de A0. Nós temos aqui então um saldo inicial em vermelho de R$19.500, um saldo inicial de R$20.000 e em azul um saldo inicial de R$20.500. E aqui nós percebemos que nós temos, para diferentes condições iniciais, um comportamento distinto do sistema dinâmico. Observem aqui que, de maneira diferente do modelo anterior, não houve a convergência para um valor de equilíbrio. Vamos agora encontrar e classificar esses valores de equilíbrio. Bem, primeiro vamos determinar os valores, né? Então, o valor de equilíbrio, que nós vamos chamar de A, do sistema dinâmico da forma AN mais 1 igual a RAN mais B, ele deve satisfazer a seguinte condição. AN mais 1 tem que ser igual a A e AN igual a A. Logo, nós temos o seguinte, em que A igual a RA mais B. Se essa condição é satisfeita, e nós substituímos essa condição no sistema dinâmico, nós temos isso aqui, A igual a RA mais B, e fazendo um algebrismo aqui com um R diferente de 1, nós encontramos que o A é igual a B dividido por 1 menos R. Se nós aplicarmos esse resultado nos exemplos anteriores, nós vamos ter o seguinte. No primeiro caso, onde nós temos a aplicação das doses do medicamento, esse valor de A, que é o valor de equilíbrio, é 0,1, considerando o valor de B. 1 menos 0,6, nós temos um valor de equilíbrio igual a 0,25. Por outro lado, no segundo caso, substituindo os valores de B e de R, nós temos um valor de equilíbrio igual a 20.000.
Notem que nós determinamos aqui os valores de equilíbrio para os dois problemas. Para o primeiro problema e para o segundo problema. O que falta agora é classificar esses valores de equilíbrio. Então, considerando o sistema da forma AN mais 1 igual a RAN mais B, dados os valores de R, nós vamos ter o chamado equilíbrio estável se o módulo de R for menor do que 1. Nós vamos ter o chamado equilíbrio instável se o módulo de R for maior que 1. E nós vamos chamá-lo de sem equilíbrio quando R for igual a 1. Vamos agora procurar um padrão nessas soluções. Então, tendo em vista que a solução estável, como foi mostrada anteriormente, se nós tomarmos aqui o valor de R e elevar esse valor a K, nós percebemos que como ele é menor que 1, ele tende a zero à medida que K tende para o infinito, à medida que K cresce. Com o crescimento de K, o valor de R elevado a K tende a zero. Então, nós podemos conjecturar aqui uma solução que tem essa forma. Vou indicar aqui para vocês. E conforme o uso do método da conjectura, nós vamos substituir essa solução no sistema dinâmico. Então vamos ao teste da conjectura. Nós temos o sistema dinâmico da forma AN mais 1 igual a R AN mais B. Substituímos então a solução proposta. Então notem, aqui o termo em N mais 1, como está indicado, e aqui o termo em N. Desculpem, aqui o termo em N. Vou deixar ele bem delineado aqui. Muito bem. Agora vamos aos algebrismos. Trabalhando um pouco essa expressão, abrindo esse termo, nós chegamos nessa expressão na terceira linha. Notem que nós podemos aqui trabalhar em cima de alguns termos. Notem que esse termo R, N mais 1C, ele aparece nos dois lados da equação, logo ele pode ser eliminado. Então, o que sobra é possível simplificar essa expressão, como vocês podem observar aqui. Trabalhando o termo 1 menos R, que aparece aqui no denominador, nós podemos chegar nessa outra expressão. E por fim, como vocês podem observar, o termo R mais B pode ser eliminado e nós temos aqui a identidade, P igual a B. Então, como para essa conjectura, essa conjectura de solução, nós chegamos numa identidade, nós podemos concluir que a solução do sistema dinâmico AN mais 1 igual a R AN mais B, com R diferente de 1, tem essa forma, onde o C aqui é uma constante que depende da condição inicial. De maneira alternativa, a gente pode encontrar uma solução geral para o sistema dinâmico AN mais 1 RAN mais B da seguinte forma. Nós temos então o A1 é RA0 mais B. Usando novamente o modelo, nós temos que o A2 é RA1 mais B. Fazendo então a substituição, substituindo o A1 nesse termo aqui, nós chegamos nessa expressão, que pode ser reescrita dessa forma. O termo A3, o terceiro termo da sequência, é RA2 mais B,
onde podemos fazer novamente a substituição e assim chegarmos nessa expressão, R a 3 a 0. Notem que foi acrescentado mais um termo na sequência aqui, né? Observe que aqui nós começamos com R, aqui foi acrescentado R mais R ao quadrado, e a conjectura que nós vamos fazer é que a solução para esse sistema dinâmico ele é da forma, para o termo K, é R elevado a K a 0 mais essa sequência vezes B. Bem, se nós observarmos essa sequência aqui, que é o que vocês devem ter estudado cálculo 1 ou cálculo 2, suponho, ela pode ser escrita da seguinte forma: 1 menos R elevado a K sobre 1 menos R, se o R for diferente de 1, ou N, se o R for igual a 1. Bem, para o caso do R diferente de 1, nós obtemos a seguinte solução: A elevado a K, R elevado a K a 0, 1 menos RK dividido por 1 menos R vezes B. Então aqui nós temos a solução geral para esse problema. Vamos trabalhar alguns algebrismos aqui. Então, notem que aqui nós separamos este termo. Então, esse termo que aparece aqui, ele foi o termo que aparece aqui em cima. Ele foi separado em dois outros termos. Continuando com o algebrismo e agrupando os termos que multiplicam R elevado a K, nota que nós colocamos em evidência, nós podemos reescrever da seguinte forma, como está mostrado nesta linha. Bem, esses termos que multiplicam R elevado a K e essa constante, ela podem ser reescrita da seguinte forma, né? AK, RK vezes C, mais B dividido por 1 menos R, onde o C é exatamente esse termo aqui. Notem que nesse caso, nós temos a mesma solução que foi encontrada anteriormente pelo método da conjectura. Então aqui nós temos duas formas distintas de encontrar a solução para este sistema dinâmico.